Já são 5 o número de pessoas que morreram após consumir bebida alcoólica em São Paulo. Autoridades já confirmaram que uma das mortes foi causada pelo consumo de bebida adulterada com metanol. Além disso, mais de 20 pessoas podem ter sido intoxicadas em São Paulo. Ontem, ainda em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 3 casos suspeitos de contaminação por metanol. 2 pessoas morreram e uma perdeu a visão. Informações que nós já trouxemos para você ao longo do Jornal da CBN. E temos agora a oportunidade de conversar sobre este assunto com o ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha, quem a gente agradece pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Ministro, bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer poder falar com a CBN. Um grande abraço e estamos aqui à disposição, Cássio e Milton. Ministro Alexandre Padilha, a expectativa é que com as medidas adotadas pelo governo federal ou pelos governos estaduais, com o maior número de informação que tem sobre esse assunto, o número de casos suspeitos aumentem nesses próximos dias? Milton, o reforço dado pelo Ministério da Saúde no nosso sistema de vigilância vai exatamente nesse sentido de chamar a atenção dos profissionais de saúde que estão lá na ponta, são eles que atendem os casos, tem que fazer a suspeita de intoxicação do metanol, que aumente o número de notificações de casos suspeitos. Esse é o esforço feito pelo Ministério da Saúde. Nós já temos um guia de vigilância em saúde que dá toda a orientação para os profissionais de saúde como tratar, diagnosticar um caso como esse. Temos no Brasil o chamado etanol farmacêutico, que é o antídoto que deve ser usado em centros especializados, 32 centros de toxicologia. Ministro, infelizmente nós não estamos conseguindo ouvir a sua fala agora. O áudio começou a perder qualidade de forma significativa e a gente não está conseguindo, então, compartilhar as informações sobre as ações tomadas pelo Ministério da Saúde, algumas das ações anunciadas ainda no dia de ontem. O ministro Alexandre Padilha chamava a atenção para o fato de que essas medidas, buscando uma notificação mais rápida, são exatamente com o objetivo de mapear melhor o tamanho deste cenário, porque desde o primeiro momento em que surgiram as notícias iniciais, outros casos, outras suspeitas apareceram. E ontem se teve esta novidade neste noticiário, que foi a possibilidade de casos semelhantes terem ocorrido em outro estado além de São Paulo. Até então, os casos estavam restritos a São Paulo, mas já se fala da possibilidade de casos em Pernambuco também, de pessoas que foram contaminadas por metanol após ingerirem bebida alcoólica que poderia ter sido adulterada. Nós retomamos o contato com o ministro Alexandre Padilha. Nós estamos com um problema no áudio, ministro, e não conseguimos ouvir muito bem aqui as suas informações. O senhor já chamava a atenção, no primeiro momento, de que sim, as ações tomadas pelo próprio Ministério devem levar a um aumento no número de casos, até para que se possa mapear melhor este cenário. É possível ter uma dimensão do que está acontecendo nesse momento, ministro? Milton, uma coisa muito importante que é a ação da Polícia Federal, exatamente para investigar se esse tema ganha uma dimensão nacional pela própria forma de distribuição do metanol, da atuação dessas organizações criminosas, né, dos crimes que estão sendo praticados. Você percebe que, na medida em que o tema vem com mais visibilidade, o reforço dado pelo Ministério da Saúde desde a sexta-feira passada, no sentido do sistema de vigilância, dos profissionais de saúde terem mais atenção da possibilidade de uma pessoa que chegue com náuseas, dor em cólica, isso chama muito atenção, a dor em cólica, alterações visuais, isso está relacionado com a ingesta de bebidas adulteradas pelo metanol, o reforço das ações dos nossos centros de referência, são 32 centros de referência espalhados em todo o país, todo estado tem um centro de referência de intoxicação toxicológica pelo Sistema Único de Saúde, que os serviços, a unidade da saúde pode entrar em contato direto com eles para tirar dúvidas sobre o atendimento, pode entrar em contato direto com o 0800 da Anvisa. A nota específica que nós fizemos, né, porque é bom as pessoas saberem, o Ministério da Saúde tem no seu guia de vigilância de saúde toda a orientação dos profissionais de saúde como lidar com um caso como esse. Temos um protocolo de notificação
de suspeitas de intoxicação exógena, então já tinha toda a orientação, mas nós fizemos questão de fazer uma nota específica, pegar ali os dados de como lidar com um tema como esse, fazer uma nota específica para o tema do metanol, para facilitar o acesso, inclusive, pelos profissionais de saúde. Então, a nossa expectativa é que isso aumente a vigilância, aumente a atenção dos profissionais, aumente a atenção até dos cidadãos, né? Quando chegam na unidade de saúde, às vezes eles estavam contando ali os seus sinais, sintomas, mas não faziam um alerta específico. Eu fui num lugar, estava numa festa, bebi algo que eu não sei exatamente qual que é a origem, né? Tudo isso reforça o sistema de vigilância. Então, a minha expectativa enquanto ministro do nosso sistema de vigilância é que a gente possa identificar mais situações, mais casos suspeitos. Lembrando que a nossa orientação, Milton, é para os profissionais de saúde já notificarem na primeira suspeição, primeira suspeita que tiver de alguma relação daquele quadro clínico com intoxicação por metanol, já notifica como suspeito. Desde ontem estabelecemos um fluxo imediato de notificação, que nós chamamos que é a notificação imediata, ou seja, que sobe direto para a coordenação do Estado, os CIEVs, que é das secretarias estaduais, e essa parceria é muito importante, a parceria do Ministério da Saúde com a Secretaria Estadual aqui de São Paulo, com as secretarias municipais de todo o Brasil. Queria perguntar para o senhor a respeito de algo que o senhor começou a mencionar quando a gente perdeu o contato, que diz respeito ao tratamento desse tipo de intoxicação. O senhor estava começando a falar do etanol farmacêutico, queria que o senhor explicasse essa substância e falasse também de uma outra substância que pode ser usada como antídoto para esse tipo de intoxicação e que me parece que, por enquanto, nós não temos ainda de forma livre aqui no Brasil. É um medicamento que ainda precisa ser importado, é isso? Cássia, nós temos o principal antídoto, e nós temos no Brasil, é o chamado etanol farmacêutico. Ele não é aquele etanol comum, né, nem das bebidas, muito menos do combustível. É uma formulação farmacêutica com concentração variável, tem uma concentração para uso via oral, uma concentração para uso endovenoso. Ele é disponível, você tem laboratórios no Brasil que produzem, tem até farmácias de manipulação que produzem isso. Só que a utilização dele, nós recomendamos a utilização sob supervisão dos centros de intoxicação. Então, mesmo um serviço, né, um pronto-socorro, tem vários pronto-socorros que têm profissionais preparados para utilizar esse produto, eles devem utilizar com orientação do seu centro de referência, o CEATOX do seu estado, né? No estado de São Paulo tem 9 CEATOX, então estão espalhados nas nossas universidades, em vários serviços especializados no estado de São Paulo. Então, primeiro isso, esse é o antídoto. Tem um outro antídoto chamado Fomepizol, que ele não está em comercialização, não é só no Brasil, viu, Cássio? Ele não está em comercialização todo o continente americano, na Europa. É um produto que foi produzido inicialmente por produtores, né, privados, e eles ou não tiveram interesse ou não colocaram isso em comercialização. Então não tem um registro de comercialização. O que o Ministério da Saúde já acionamos em contato com a Organização Pan-Americana de Saúde. Hoje mesmo eu vou fazer contato com as empresas que já produziram esse antídoto, chamado Fomepizol. Tem trabalhos que mostram a eficácia dele para estimular, inclusive, a retomada da produção, a comercialização e ver a possibilidade de importarmos diretamente com quem já produzia esse antídoto para ter uma espécie de estoque de reserva nos nossos centros de referência de intoxicação espalhados pelo Brasil, são os centros do Sistema Único de Saúde. Ministro. Mas o etanol farmacêutico é o antídoto recomendado em situações com supervisão dos centros de referência para utilização, em alguns casos que está recomendado. Ministro, nós assistimos algumas instituições, clubes sociais, cancelando a venda de destilados. Essa seria uma orientação do Ministério também neste primeiro momento, em que não se sabe exatamente a causa dessas adulterações e como isso foi feito? Milton, eu como médico, mas também como ministro da Saúde, a gente sempre tem 3 regras sobre bebidas alcoólicas. São 3 regras fundamentais para qualquer bebida alcoólica. Nós estamos falando da bebida alcoólica que não é um produto, digamos assim, essencial
né, da sua cesta básica, um produto que você vai utilizar para o lazer. Então, ainda mais faz todo sentido a gente reforçar 3 regras, né, básicas para qualquer coisa de bebida alcoólica. Primeiro, aquela regra: se beber, não pode dirigir. Segundo, se for beber, sempre muito hidratado, muito bem alimentado. Isso pode, inclusive, reduzir os impactos nocivos de uma bebida adulterada, como é o caso do metanol. E terceiro, tem a segurança da origem dela, né? Eu acho que eu sugiro, de fato, nesse momento, as pessoas evitarem tomar um destilado que ela não tenha total segurança da origem. Não está vendo ali se é aberto, né? Não identifica o lacre. O ideal é poder evitar isso nesse momento, até toda a ação que está sendo feita pela Polícia Federal, pelas polícias civis, no caso de São Paulo, pela Polícia Civil de São Paulo, toda a ação de investigação, a vigilância, o fato das pessoas terem ingerido esse metanol e ter conseguido identificar para os serviços de saúde, na notificação, aonde que foi que comprou. Isso permitiu que a vigilância sanitária dos municípios, que ela tem esse papel, possa lá no estabelecimento que vendeu, a partir daí acionar o sistema que faz o monitoramento da produção e da venda, identificar de onde veio esse produto, poder identificar essas situações. Eu sugiro de fato que as pessoas evitem, nesse momento, ingerir bebidas destiladas, sem ter absoluta certeza da origem dela, né? Além de seguir as outras 2 regras que a gente sempre recomenda, né? Que é: se beber, não pode dirigir, e sempre alimentado, sempre hidratado, porque mesmo numa situação criminosa de bebida adulterada, se você tiver... Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Milton e Cássia, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia.